Bom, boa noite a todos vocês que acompanham as redes sociais do nosso mandato. É uma alegria bem grande a gente poder ter hoje, nesse bate-papo que nós temos feito todos os dias no início da noite, o nosso querido professor Fernando Haddad. Hoje é o Dia Mundial da Educação, então nada melhor do que te receber aqui, Haddad. Prazer, Henrique. Prazer é todo nosso. O Haddad, que foi prefeito de São Paulo, com uma experiência ultra inovadora na gestão, nos 4 anos em que dirigiu a prefeitura, que depois coordenou por diversos anos, eu não tenho aqui de cabeça, mas o grande projeto de transformação na educação que os nossos governos, liderados pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, levaram adiante no Brasil. O Haddad, eu acho que foi ministro quase 8 anos, né, Haddad? 7. 7 anos. Então, eu errei por um ano. Mais um de secretário executivo. Mais um de secretário executivo para fazer o aquecimento. E depois esse momento assim tão intenso na vida de todos nós, né, onde enfrentamos uma eleição tão dura, né, tão marcada por fake news, pelo ambiente de golpe, pelo ambiente de ascensão do fascismo no país, que vinha, né, após o golpe que derrubou a presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula. O Haddad foi, com grande qualidade, o nosso candidato a presidente da República. Ainda hoje eu estava aqui revisando os números, 47 milhões e 38 mil votos. São muitos brasileiros que confiaram em ti, Haddad, no nosso projeto, naquela eleição tão marcada, né, por questões que nós, inclusive, hoje vamos falar rapidamente, porque uma das coisas que está na ordem do dia é o adiantado já da investigação que está sendo conduzida a pedido do Supremo Tribunal Federal sobre as fake news, sobre o gabinete do ódio, e seguramente esta investigação, que iniciou em março do ano passado, é um dos motivos pelos quais o presidente Bolsonaro deu mais um passo no aparelhamento e na partidarização da Polícia Federal no nosso país. O Bolsonaro está trabalhando para fazer da Polícia Federal, infelizmente, espero que a democracia e os brasileiros resistam, mas ele quer fazer da Polícia Federal uma polícia política. Mas, Haddad, te dizer que é uma grande alegria te receber, e eu vou abrir o nosso bate-papo com os números que eu atualizo todos os dias, infelizmente, da dramática pandemia do coronavírus no Brasil. E hoje, infelizmente, o Brasil teve mais um recorde de número de mortes. Foram 474 famílias de brasileiros que perderam seus entes queridos. Já são 5.017 mortes. Então, por óbvio, não vamos falar do óbvio, que não é a gripezinha que o Bolsonaro falava, mas diante destes números, onde o Brasil, inclusive, ultrapassa já o número de mortes da China, e com uma profunda subnotificação, porque um dos grandes limites, defeitos da inoperância do governo Bolsonaro é a falta de testes no Brasil. Mas o que eu queria te perguntar, Fernanda, é, diante de todo este impacto da pandemia do ponto de vista sanitário, como é que tu vês a condução, né, do Bolsonaro, vamos dizer assim, ativando a crise política permanente, com demissão de ministros, com intervenção na Polícia Federal, usando sempre aquele tema de múltiplos conflitos para desviar o foco de temas centrais e, com isso, evidentemente, prejudicar muito o nosso país. Vamos abrir com essa tua análise. Bom, Henrique, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar na sua página do Facebook, conversando com seus seguidores. Privilégio muito grande. Você tem eleitores muito qualificados. O teu voto é um voto muito consciente, é o voto de uma pessoa que acompanha a política. Então, é uma satisfação conversar com o seu público, com os seus eleitores, com os seus seguidores. Bom, você falou bem, mas, na minha opinião, o Bolsonaro ele não conseguiria falar sobre os assuntos relevantes porque ele não tem o que dizer. Eu lamento ter que falar isso para uma população que está angustiada, querendo diretrizes, querendo saber o que o governo vai fazer, querendo saber quais são seus direitos num momento como esse.
Mas o Bolsonaro não tem o que dizer sobre a crise econômica, não tem o que dizer sobre a crise sanitária que nós estamos vivendo. Ele basicamente repete o que o Trump fala, ele vai simplesmente traduzindo, mal traduzindo o que o Trump fala, sem nenhuma preocupação de saber se as condições locais são diferentes das condições americanas, a ponto de hoje o Trump ter dito para o governador da Flórida que ele deveria fechar a fronteira com o Brasil, não deveria receber voos do Brasil. Ou seja, enquanto o Bolsonaro tem o Trump como única referência e escolheu a pior, além de ter escolhido a pior referência disponível, ele ainda é maltratado por aquele que ele idolatra. Então, nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Nós aprovamos a duríssimas penas, a oposição batalhou os R$ 600, porque ele queria dar R$ 200 por família. Não fosse o PT e os partidos de oposição, nós não teríamos passado para R$ 600, você sabe bem disso. Como, se não for o PT e a oposição, não haverá reposição de queda de arrecadação para prefeitos e governadores, correndo o risco de não ter salário para servidor público a partir do mês que vem. Então, as poucas boas notícias que nós temos é a oposição que dá, não é o governo. Fernando, eu queria te propor uma outra, colocaste bem, né? Eu vou até relembrar aqui o título que a gente convidou o grupo que acompanha as nossas redes sociais, e nós estamos muito felizes, já tem muita gente aqui nos acompanhando, são mais de 1.000 pessoas nesse momento que estão acompanhando o nosso bate-papo. Nós intitulamos assim, ó, Haddad, a urgência de uma frente ampla em defesa da democracia no Brasil, porque o sentimento, né, de que o Bolsonaro não tem condições de dirigir o país, que já era grande para uma boa parte da população, também para uma parte que foi induzida a erro, dentro deste processo da pandemia está ficando mais claro que o Bolsonaro não tem condições de dirigir o país. Nem do ponto de vista econômico, muito menos na questão sanitária. Eu quero hoje pular mais rápido pela sanitária, nós temos falado muito, até pela minha formação de médico, com os nossos internautas aqui, né? E, obviamente, aqui é aquela... Primeiro, ele nega a principal ferramenta que o consenso científico global estabeleceu, que é o isolamento social, o presidente boicota. Segundo, ele perdeu, tu mesmo disseste muito bem essa frase numa reunião que eu participei contigo, ele perdeu, o governo perdeu 40 dias que nós tivemos de aviso antecipado de que a pandemia chegaria aqui, não se prepararam os milhões de testes que nós deveríamos ter, não há um sinal público claro, seguro, que um presidente da República digno e preparado teria que dizer ao povo brasileiro: está aqui o plano de ampliação de leitos de UTI, serão nestas cidades, nestas regiões, ou seja, há uma insegurança total das pessoas e elas percebem que não tem um presidente capaz de liderar um processo de proteção à sua vida. Mas a pergunta que eu te faço é exatamente na economia, né? Se tu fosse hoje o presidente da República, que era o meu sonho, o sonho seguramente destas já 1.200 pessoas que estão nos ouvindo agora, quais as medidas que tu terias tomado até este momento já em proteção dos empregos, da renda e da economia do país? Henrique, o mundo inteiro sabe que, pelas características desse vírus, o isolamento social para o achatamento da curva era uma necessidade. Nenhum país do mundo tem infraestrutura de saúde suficiente para receber pacientes com a velocidade do contágio e com a gravidade do contágio do Covid-19. Porque, além de ser rápido, para 20% da população, ele tem consequências graves. E para 3 a 4%, você tem necessidade de uma UTI com ventilação mecânica, com respirador mecânico. Então, não é uma coisa para a qual um país, por mais desenvolvido que seja, esteja preparado. Então, o isolamento é para dar alguma chance para essas pessoas que precisam de uma UTI. Porque se elas não tiverem a UTI,
eles vão morrer em casa, como já está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, era uma necessidade. Quanto mais rígido esse isolamento, mais rápido você sai dele, porque você achata a curva rapidamente e nesses 60 dias você tem que preparar o sistema de saúde. Como? Expandindo o leito de UTI, testando a população e comprando EPIs, que são os equipamentos profissionais para que enfermeiros e médicos não adoeçam. Porque se médico e enfermeiro adoecer, quem é que vai cuidar dos pacientes? É uma coisa meio óbvia, que o governo não fez. Então, isso deveria ter sido feito no campo sanitário. EPIs, expansão de leitos de UTI e testagem em massa, mais o isolamento. Não foi feito. Na economia, sua pergunta, as providências também são clássicas. Você tem que manter a renda das famílias, você tem que manter fluxo de caixa para as empresas pagarem folha, você tem que manter a arrecadação de prefeitos e governadores. Ah, vai ser caro, mas é 60 dias. Você tem que manter renda de prefeituras, governos estaduais, empresas e famílias por 60 dias. Ah, vai custar 10% do PIB. Vai custar 10% do PIB. Vai custar 10% do PIB. Mas numa situação dessa, você não vai ficar fazendo conta, porque nós ganhamos também, por incrível que pareça, graças às reservas cambiais que nós acumulamos, o dólar foi para 5,30, nós tínhamos quase 400 bilhões de dólares de reserva. Foi a 1,50 de ganho por dólar, você teve aí um ganho de, sei lá, alguma coisa em torno de entre 400 e 600 bilhões de reais. Você teve de ganho financeiro em função da desvalorização cambial por ter comprado reservas lá atrás. Lula e Dilma. Então, Exatamente. se Aliás, você né, Fernando, aqui sempre vale aquela frase, não que a gente vá, mas aquela frase que os nossos adversários costumam dizer que nós quebramos o Brasil, e foi o oposto, né? Quer dizer, nós assumimos o Brasil com 30 bilhões de reservas e entregamos o Brasil, infelizmente entregamos, não, porque nos derrubaram com golpe, tínhamos já 380 bilhões de dólares de reservas. E daí tem que vir o dinheiro. Eu nunca consegui entender o raciocínio dos nossos adversários. O Brasil nunca teve tanto dinheiro em caixa quanto o Lula e a Dilma deixaram. Nunca teve. Para não falar das reservas petrolíferas do pré-sal, que é dinheiro enterrado, mas é dinheiro. Mas vamos esquecer, porque agora o petróleo tá com preço muito baixo, por causa da pandemia, daqui a pouco volta. Mas aquilo é uma riqueza enterrada, mas esquece ela. Esquece essa riqueza. Vamos falar do dinheiro em caixa. Nunca o Brasil, nunca. Nós temos 520 anos de história. Nunca o Brasil teve tanto dinheiro em caixa. Em nenhum momento da história desse país. Nem depois da Segunda Guerra Mundial, nem depois do Fernando Henrique. Nada, nada. Sempre quebrado. Então, como é que eles dizem? Quem livrou o Brasil da crise de 2008 foi a reserva cambial. Quem tá segurando a barra agora em 2020 são as reservas cambiais. Esse dólar estaria a 8, 9 reais se não fossem as reservas. Fernando, deixa eu te propor aqui uma outra análise, né, que está entrando aqui nas perguntas e, lógico, está no nosso cotidiano. Primeiro, dizer que esta frente de oposição, que tu tens acompanhado muito, inclusive em reuniões frequentes com todos nós, né, que inclui o PT, o PSB, o PSOL, o PCdoB, a Rede, o PSB, são 6 partidos que cotidianamente trabalham em conjunto na Câmara e no Senado. Nós estamos propondo para superar a lei que o Bolsonaro assinou através da medida provisória 936, porque outro erro dele na economia é que ele propôs o corte de salários para manter empregos. Então, hoje, a lei que está em vigor no país, infelizmente, está permitindo que milhões já de trabalhadores, por exemplo, que estavam trabalhando com salário de R$3.000, a empresa pode, aspas, suspender o contrato de trabalho, que na verdade é uma espécie de demissão temporária, e os cortes variam 20%, 30%, 40%, 50% do salário das pessoas, enquanto que todo
o aprendizado, todo o consenso amplo no mundo inteiro é mantenhamos salários, tu disseste muito bem, é um período emergencial, são 60, 90 dias que tem que entrar subsídio público para a empresa poder manter os salários, os empregos, senão é mesmo que a economia vai para o chão. Se tu permitir uma onda de desemprego, de corte de salários, o último fator que tu tens de vitalidade econômica neste período que vai ser uma recessão mundial, tu perde e aí a economia brasileira paralisa mesmo. Mas esta oposição que anda junta, companheiro Haddad, ela tem um desafio pela frente. O sentimento da população é que o Bolsonaro, não, de uma maioria já razoável, é que o Bolsonaro não tem condições de governar até o final de 2022 para o bem do Brasil, para resolver os problemas reais do emprego, da saúde, da renda das pessoas. Mas ele tem uma base política resiliente, como nós falamos. Hoje mesmo a pesquisa Datafolha reafirma isso, mostra uma queda, né, um crescimento da avaliação ruim e péssimo, uma pequena queda do ótimo e bom, mas continua em 27% dos brasileiros nesta pesquisa avaliando o governo como ótimo ou bom. Como é que tu vê esse caminho para nós chegarmos, tu que foi um dos signatários do documento que pede a renúncia do Bolsonaro, o PT tomou a decisão de aderir à bandeira do Fora Bolsonaro, alguns partidos já apresentaram pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu tenho dito que será uma disputa muito, infelizmente, muito sangrenta, porque retirar um governo fascista e de extrema-direita como esse não é uma tarefa fácil. Como é que tu vê esse cenário, Fernando, que nós estamos enfrentando, ao mesmo tempo, a pandemia, proteger vidas, a economia sob grande impacto e a necessidade de levar adiante um processo político, social, de convencimento de uma maioria ampla de brasileiros de que é preciso terminar o governo Bolsonaro antes do fim? Olha, primeiro que nós temos que atuar em duas frentes, né? A primeira frente é evitar o corte de direitos sociais, trabalhistas. Temos que trabalhar nisso. Para isso, não tem muita gente no Congresso Nacional, porque o chamado centro, que na verdade é uma direita disfarçada, ele joga sempre a conta no colo do trabalhador. Mas nós temos aí 140, 150 parlamentares que fazem barulho na defesa dos trabalhadores. Então nós temos que trabalhar essa frente que eu chamo de frente progressista. E tem uma frente que é uma frente democrática, porque tem uma parte da direita que não concorda com o que o Bolsonaro está fazendo. Não concordou com a demissão do Mandetta, não concordou com o fim do isolamento precoce, não concorda com as medidas econômicas que o Bolsonaro está tomando em todas as linhas. Então, tem uma frente democrática que já identifica crimes de responsabilidade cometidos pelo Bolsonaro quando, por exemplo, vai na porta de um quartel pedir fechamento do Congresso e do Supremo. Lembrando que nós estamos fazendo essa live porque tem um poder judiciário que garante a nossa liberdade de expressão. Porque o dia que não tiver, nós vamos estar presos pelo que a gente pensa. Que é isso esse é o problema desse país hoje, é não conviver. Quando ele tira dinheiro da Globo, ele pode tirar dinheiro da Globo, eu não tenho nenhuma simpatia pela Globo, e nem a Globo tem simpatia por nós. Mas quando ele tira dinheiro da Globo para dar para a Record, sem critério técnico, porque a Record elogia e a Globo critica, ele está errado. O princípio da impessoalidade não está sendo observado. Isso é crime de responsabilidade. Agora, nomear um amigo do filho para se meter nos processos, nos inquéritos em que o filho está sendo investigado, isso é grave. Você lembra quando o irmão do Lula estava sendo investigado pela Polícia Federal? O Lula não trocou o diretor-geral. O diretor-geral mandou fazer uma busca e apreensão na casa do irmão do Lula, não achou nada. Até falecido já esse irmão do Lula, 10 anos de investigação, nunca acharam nada contra ele. O Lula falou, se está dentro da lei, fazer a busca para apreensão, faz. Eu não tenho nada com isso, não vou ficar aqui. Pode investigar minha família, pode fazer o que bem quiser. Nunca mexeu com a Polícia Federal, sempre respeitou a Polícia Federal. A Polícia Federal é que não respeitou o Lula.
por incrível que pareça. Alguns setores, né, da Polícia Federal. E, Fernando, hoje, inclusive, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Uma das nossas internautas até perguntou, porque eu assinei junto com o Marcelo Freixo, né, do PSOL, hoje, uma ação popular onde nós estamos pleiteando a anulação da nomeação do Ramagem para diretor da Polícia Federal, porque até explicando para as pessoas que não estão ambientadas com isso, evidente que é prerrogativa do presidente da República nomear ministros, nomear o diretor da Polícia Federal, mas aqui se percebe claramente um desvio de finalidade na nomeação, porque esta mudança do diretor da Polícia Federal vem exatamente no momento em que um conjunto de investigações, uma delas desencadeada pelo Supremo Tribunal Federal, nós conversamos na abertura aqui, que é para investigar a rede de fake news que estava agredindo a reputação do Supremo, dos ministros do Supremo. Aliás, nós sofremos disto há muito tempo, que o fascismo sempre começa assim. Primeiro ele escolhe alguns adversários, alguns inimigos, e depois ele vai ampliando o espectro desses inimigos. O próprio Moro hoje está já sentindo na pele o que é a rede de ataque, né, de fake news do bolsonarismo. Então, a mudança foi feita. Tem 3 investigações em curso. Uma investiga a rachadinha que envolve a relação do Bolsonaro e da sua família com as milícias, aquilo que foi feito dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. A outra é essa das fake news, né? E isto tudo ficou claro na própria troca de mensagens que o Bolsonaro fez com o Moro, onde ele manda uma matéria que apareceu na mídia dizendo: olha, a Polícia Federal está no encalço de 10 ou 12 deputados bolsonaristas. E o Bolsonaro escreve ali na mensagem que ele trocou com o Moro: mais um motivo para mudar o diretor da polícia. Então, ele mudou claramente para proibir as investigações. Então, eu queria que tu analisasse esta crise deste momento. Tu vinha falando este aparelhamento que ele está fazendo, e nós estamos usando a linguagem que o Bolsonaro trabalha dia e noite para fazer da Polícia Federal uma polícia política. Claro. E também isso é algo gravíssimo dentro de uma democracia que deve preocupar todos nós. Então, é próprio do fascismo partidarizar as instituições que são da República. Na verdade, ele quer as instituições da República a seu serviço e não a serviço do país. Esse é o problema do fascismo. E o bolsonarismo é um tipo, não vou dizer que é o fascismo clássico, não é, mas ele opera com regras muito semelhantes à do fascismo clássico, com uma diferença: ele aparece nacionalista, mas ele é entreguista. Ele não é nacionalista a não ser de fachada, porque eles são entreguistas, os bolsonaristas. Mas com essa diferença, eles têm uma postura muito parecida com o fascismo, que é a retórica belicista contra os adversários e o uso das instituições que deveriam servir ao país para proveito próprio. Isso é típico do fascismo. Então, vocês fazem muito bem de entrar com a ação judicial. Eu espero que o Supremo tenha condições de avaliar a inconveniência de ter um amigo do filho investigando o filho. Quer dizer, não faz o menor sentido. Mas eu queria dizer para você também que o Moro deveria ser investigado, porque o Moro, ele confessou o que, na minha opinião, é um crime. Ele, para deixar a magistratura e assumir o ministério, ele pediu uma lei que garantisse uma pensão por morte para a família. Ou seja, uma lei que não existia. Ele pediu para ele uma lei para poder deixar a magistratura e ir para o ministério. Isso é um pedido indevido. Isso não pode ser feito por nenhum servidor público, muito menos por um juiz. Olha, eu deixo o meu cargo. Já pensou se vira moda? E outra, né, Haddad, aquilo que o Moro falou na entrevista foi sexta-feira, né? Quer dizer, nenhum de nós, por óbvio, acredita que foi só naquela semana que surgiu a tentativa do Bolsonaro de controlar e dirigir a Polícia Federal. Então,
ele também prevaricou o Moro ao longo destes 16 meses que ele serviu metodicamente ao bolsonarismo. Não só nesses 16 meses, ele serviu durante a eleição, porque tu lembra bem a forma como ele liberou uma delação que estava, inclusive, impugnada pelo Ministério Público, ele liberou na antevéspera das eleições para incidir sobre o processo eleitoral e, a seguir, quando a gente fala com e lê diversos juristas do mundo inteiro, diz, olha, quando uma pessoa que condenou o candidato que era favorito para ganhar as eleições vira ministro do outro candidato que ganhou as eleições por conta desse benefício, isso por si só já seria um motivo para o Moro responder, e seguramente nós teremos que continuar perseguindo esta caminhada de repor a realidade sobre o papel do Moro na história brasileira. O Intercept, por exemplo, o próprio Bolsonaro lembrou aí outro dia, né, já no meio desta briga de dois, um é filho do outro, como se diz, né, os dois andaram sempre juntos nesses últimos anos, agora brigaram. O Bolsonaro disse, não, olha, eu te protegi lá quando saiu as denúncias e quando foi mostrado todas as ilegalidades que ele cometeu dentro do processo, né, que levou ao julgamento do presidente Lula e a condenação e a retirada do presidente Lula das eleições. Mas as pessoas estão me perguntando aqui, Haddad, como é que o PT está nesta questão do impeachment? Eu quero falar a minha opinião, depois ouvir a tua. Primeiro, nós queremos o impeachment, mas nós temos uma compreensão de que esse impeachment ele tem que vir de forma robusta na sociedade. Ele tem que nascer, na minha visão, com um respaldo maior de entidades da sociedade civil. E mais uma questão importante, o debate sobre o impeachment do Bolsonaro não pode vir separado do debate sobre a necessidade de novas eleições na saída do Bolsonaro. Eu e o deputado Paulo Teixeira somos autores de uma emenda constitucional protocolada em março do ano passado, ao que começou o governo Bolsonaro. Eu, como muitos brasileiros, me dei conta de que ele não tinha condição de sustentar um governo por 4 anos. E corri para coletar essas assinaturas e protocolamos, em março do ano passado, esta emenda constitucional que garante uma estabilidade constitucional ao país, porque diz, ela é uma emenda, como eu chamo, anticonspiração, antigolpe, porque ela diz o seguinte, sempre que um prefeito, um governador ou um presidente da República forem afastados definitivamente do cargo, por morte, renúncia ou impeachment, haverá uma nova eleição 90 dias depois. Então, isso garante aquele fundamento da democracia, que é o poder emana do povo e tem que haver um novo voto para escolher um presidente. Por exemplo, se essa emenda estivesse em vigor no período da Dilma, não adiantaria ter feito o golpe, porque retirariam a Dilma e nós ganharíamos a eleição com o Lula na sequência daquele golpe. Não teria o fator Temer ali, né? Mas eu queria perguntar a tua opinião sobre esta questão, porque já são 29 pedidos de impeachment. Tá? Mas, por exemplo, a OAB ainda não assinou um pedido. Muitos dos pedidos, inclusive, são de pessoas da direita, da extrema-direita, que apoiaram o Bolsonaro, e isso é bom. É bom que o MBL, o Kim Kataguiri peça impeachment, é bom que a Joyce peça, é bom que o Frota peça, mas eu entendo que é preciso compor um pedido de impeachment mais robusto, que represente a entidade da sociedade civil, que deem uma força grande para este debate na sociedade. O que tu acha? Não, eu estou 100% de acordo com você em vários temas aí que você abordou. Primeiro, não é por falta de pedido de impeachment que o impeachment vai deixar de acontecer. Na verdade, você já tem lá, daqui a uma semana tem 50. A questão é construir as condições políticas, porque juridicamente nós já estamos amparados. O Bolsonaro não cometeu 1 ou 2. Eu costumo dizer que o crime de responsabilidade que ele comete é continuado. Não é um crime num dia só. É um crime continuado. Ele todo dia está estimulando agressões às instituições da República, o que, para a Constituição brasileira, é crime. Atentar contra o regime democrático é crime de responsabilidade. Então, não é por falta de motivo e nem por falta de pedido. Agora, nós precisamos construir as condições políticas. O que está em jogo agora?
O Bolsonaro chamou o Centrão, 2 anos atrás, talvez um pouco mais, chamou o Centrão de nata do que tem de pior no Brasil. Justamente quando o Centrão aderiu à candidatura Alckmin. Falaram, que bom que vocês foram com... Obrigado, Alckmin. Você reuniu em torno da sua candidatura a nata do que tem de pior no Brasil. Mas justamente essa nata a que ele se referiu é que está indo para dentro do governo dele para evitar o impeachment. Então, essa é a coreografia atual. Aqueles que ele xingou, faltou chamar de ladrão, de corrupto, é justamente aqueles a quem ele está recorrendo para blindar a família, impedir que as investigações avancem, impedir que as CPIs avancem e, consequentemente, impedir que o impeachment aconteça. É disso que se trata. Porque se as investigações avançarem, nós vamos mostrar para o país o que nós estamos dizendo há muitos anos, que o clã Bolsonaro enriqueceu rachando o salário de funcionário público, tomando dinheiro de funcionário público, com milícia, inclusive, envolvida, e por isso que eles têm casa em condomínio fechado, tudo que vocês veem na televisão. Isso não foi com dinheiro. Isso não foi com dinheiro de não é com o salário. dinheiro do salário de deputado que ele comprou Salário tudo de aquilo. deputado. Nunca trabalharam, nem ele, nem os filhos, nunca fizeram nada, a não ser lavar esse dinheiro que eles tomaram dos funcionários. E se as investigações avançarem, eu tenho certeza que isso vai ser demonstrado. Agora, Até Haddad, pelo... sabe que essa semana eu li, talvez tu tenha lido também, eu sugeri na minha rede social, muitos que estão nos assistindo talvez leram, mais um dos ótimos artigos, né, que o filósofo Marcos Nobre tem publicado, né, as reflexões deles, eu gosto muito sempre delas, e ele exatamente fala deste movimento do Bolsonaro em direção ao centrão. Agora não me lembro qual é o adjetivo que ele dá, mas em palavras assim mais diretas e populares é como se fosse um abraço dos afogados, né? Porque a visão dele, ele diz, o Bolsonaro ele está indo ladeira abaixo, a pesquisa de hoje do Datafolha mostra que ele caiu mais, vai cair mais porque as pessoas vão perceber o desastre que é a condição econômica que ele está dando dentro da crise do coronavírus, além obviamente, do impacto, né, das mortes que, infelizmente, estão ocorrendo e que muitas poderiam ser evitadas. E se o país tivesse ido atrás do Bolsonaro, nós não teríamos hoje 5 mil mortes, teríamos provavelmente 10, 15, 20 mil, se todos tivessem aderido à tese dele do não isolamento social. Mas aí o Marcos Nobre diz isso, né, que ele caminha para este declínio, né? E vem de novo para nós a temática, né, de que muitas vezes um impeachment, e isso tu não tiveste tempo de entrar, eu te interrompi antes disso. Não estou te ouvindo, deputado. Não estou te ouvindo. Você me ouve, Henrique, agora?
Henrique, eu vou falando que eu acho que o público está me ouvindo, embora você não esteja. Mas eu vou comentar o que você me perguntou sobre a questão da emenda constitucional que você propôs para que haja eleições. Eu quero te dizer o seguinte: eu acho que a legislação brasileira é equivocada. Eu acho que o vice-presidente só deveria assumir quando o presidente fosse afastado no final do mandato. Percebe? Vamos dizer assim, se o presidente for afastado nos 2 primeiros anos, ou 2,5, você chama eleição. Se ele for afastado no segundo semestre do terceiro ano do mandato, aí vale a pena, talvez, o vice terminar o mandato. Mas não vejo sentido no vice assumir em outra condição que não seja para terminar um final de mandato. Você me ouve agora ou não? Continuo sem te ouvir. Hoje, pela regra atual, para você chamar a eleição, tem que afastar os dois, presidente e vice. E isso tem que acontecer nos 2 primeiros anos do governo. Caso contrário, é a eleição indireta. Eu acho que um equívoco isso. Eu acho que quando você afasta o presidente nos 2 primeiros anos, o vice chama a eleição. Se for nos 2 anos finais, o vice assume e conclui o mandato, aguardando as próximas eleições. Eu acho que seria mais sensato isso do que a regra atual. A regra atual não me parece boa. Mas eu continuo sem ouvir o Henrique. Eu não sei como é que faremos. Voltamos, Henrique? Voltei. Eu consegui te ouvir uma parte. Tá? Eu troquei aqui de sala, porque deu problema no sinal. Mas eu consegui ouvir uma parte do que tu falava, porque eu entrei pelo meu Facebook. Tá? E eu Então, sei deixa eu também te que... falar. Então, porque eu sei que a gente está em Resumindo meu cima da argumento. hora, então eu proponho só que tu te despeça aí, porque eu sei que tem horário Não, às mas acho importante 19h45. você que é o proponente da emenda constitucional, eu acho o seguinte: o vice tem uma função, na minha cabeça, o vice teria uma função na República, que seria completar um mandato de um presidente que, em final de mandato, fosse afastado. Então, vamos supor que daqui a 1 ano e meio o Bolsonaro é afastado. Não vale a pena você convocar uma eleição, faltando 10 meses para outra eleição, faltando 1 ano para outra eleição. O vice assume para concluir o mandato. Mas se o Isso. presidente for afastado no começo nos 2 primeiros anos e meio do seu mandato, o vice só assume para convocar eleições. Ponto final. Na nossa proposta, Haddad, os nossos internautas, é exatamente muito parecido com isso. Durante os 3 primeiros anos do mandato, chama-se nova eleição. Ótimo. Até porque tu imagina, né, 1 ano e meio de mandato é muito tempo de poder para dirigir um país, né? Então, mesmo que fosse até o 3º ano, nós chamamos uma nova eleição. E eu ainda estou estudando a redação que nós fizemos quando ocorre no último ano esta substituição, por eventual queda do presidente, renúncia, etc. Nós pensamos na hipótese de antecipar o mandato seguinte. Mas isso é complicado porque tu não tens os deputados eleitos no mesmo período, né? Então, talvez seja melhor seguir esta tua sugestão de que no último ano o vice assume e completa o mandato de governo, né?
E tu veja que a vantagem dessa emenda constitucional, ela de fato é uma emenda estabilizadora da democracia. Claro. Imagine os exemplos que o Brasil viveu, né? Na queda, por exemplo, quando o Tancredo foi eleito e por um problema de saúde não pôde assumir a presidência, se tivéssemos eleições diretas, naquela época não era eleição direta, era um colégio eleitoral, mas tendo eleição direta, chama-se uma nova eleição, não assume o vice. O caso, por exemplo, do Sarney, naquele período, foi um governo inteiro que ele se transformou de vice para presidente. Você sabe, Henrique, que o pessoal fala muito em parlamentarismo, que é um regime que eu não gosto para o Brasil, mas ele tem uma coisa: quando um governo não consegue formar maioria no parlamento, você chama o povo para votar de novo. Exatamente. Israel, eu também não gosto do parlamentarismo no Brasil, porque para ter parlamentarismo no Brasil nós temos que ter uma reforma política mais profunda. Não, mas até o que eu estou chamando a atenção é que até no parlamentarismo, que a eleição do primeiro-ministro é indireta, quando esse primeiro-ministro não consegue formar gabinete, ele tem que ir de novo chamar a eleição. Na Espanha, o ano passado, nós tivemos 3 eleições. Em Israel, nós tivemos 3 eleições. Então, Haddad, tem que ser o que dá a última palavra em tudo, entendeu? Para a gente encerrar, né, eu quero te pedir assim para tu fazer aí as tuas despedidas. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sempre quer ouvir, né, aquela palavra. Bom, como é que vai ser esta crise nos próximos 2, 3, 4 meses que a gente vai administrar? Eu entendo, né, que nós temos que ter muita firmeza para reconquistar a maioria social. É muito importante que a esquerda e que o campo progressista, que este nosso campo de oposição, consiga dialogar com os diferentes partidos, diferentes líderes, no sentido de reconquistarmos maioria social. É aquela coisa que a gente conversou já algumas vezes. Nós temos um terço da sociedade que está firme conosco, mas naquele terço que está ao centro da política, nós temos que reconquistar a maioria para que se restabeleça um governo de corte popular, de esquerda, democrático, como foram os exemplos do nosso governo. Então, esse é o desafio. Não basta só pensar no impeachment para retirar o Bolsonaro. É muito importante retirar o Bolsonaro para o Brasil, para a democracia brasileira, para as nossas vidas. Mas este processo que levará à queda do Bolsonaro, ele tem que ser feito para e passo com a construção de uma compreensão política, de uma cultura política efetivamente democrática e que atenda a esta... e que boa parte daquele antipetismo doentio que foi construído por todo este processo que o Brasil viveu nesses últimos anos, toda esta rede de ódios, intolerâncias, que foi metodicamente construída pela extrema-direita, ela seja de fato superada para a gente ir para um novo momento, espero eu, com a nossa PEC aprovada, para que na saída do Bolsonaro a gente tenha uma eleição direta 90 dias depois da queda dele. Mas a palavra é tua para encerrar nossa live, que eu vou dizer para vocês, o Haddad tem que dar uma aula agora dentro de 10 minutos e ele precisa ciclar a cabeça para estar preparado para a aula dele. Henrique, obrigado pela compreensão. Agradeço muito quem nos assistiu até aqui. Uma honra participar da tua rede social. Muito qualificado o teu público, eu já repito isso. Seus eleitores são cidadãos atentos ao que acontece no Brasil. E eu queria te dizer o seguinte: o PT está num bom momento no parlamento, num bom momento na sociedade. Infelizmente, a gente sofre um cerco enorme dos meios de comunicação para não aparecer o trabalho que nós estamos fazendo. E é por isso que, a essa hora da noite, tendo o trabalho ainda pela frente, eu estou fazendo live com você comigo, para a gente conversar com as pessoas. Porque eu tive 47 milhões de votos, eu nunca sou chamado para dar uma entrevista em nenhuma emissora, em nenhuma rádio, raramente. Por quê? Porque eles não querem que a gente exista. Eles não querem que a defesa dos trabalhadores esteja em pauta. Então, eles conversam entre si. Na verdade, o que os brasileiros assistem na televisão é uma conversa entre eles, e não uma conversa do Brasil consigo mesmo, entendeu? As duas forças representativas do Brasil. Eles querem fazer ressuscitar agora aquilo que morreu em 2018. É até um direito deles, mas eles não poderiam fazer o que fazem
cercear a nossa aparição, de caçar a nossa palavra. Enquanto eles tentam, nós vamos continuar trabalhando como a gente pode, na rede social, no sindicato, na escola, na universidade, porque cidadania você exerce em todo local. No teu local de trabalho, na tua família, nos teus vizinhos. Ponto final. Eles não vão poder nos calar em todo lugar, mas eles fazem um trabalho de cercear a nossa voz, de não dar voz, não dar palanque para quem tem o que dizer. Eu lamento pela democracia, porque a democracia é pluralidade, é diversidade de opiniões para que o eleitor possa formar o juízo dele. Só que ele só vai formar o juízo livremente se ele ouvir todo mundo. Não ouvindo só quem a Rede Globo ou a Record querem. Esse que é o dado, entendeu? Aliás, quando você assiste a Globo e a Record, parece estar em dois países diferentes até, né? Porque a partir do conflito do Moro e do Bolsonaro. Fernando, um abração grande para ti. Grande abraço, Henrique. É um orgulho enorme a gente te ter como companheiro de caminhada política, como nosso candidato a presidente da República. Eu recebi aqui muitos elogios para ti, eu não posso, por óbvio, ler todos eles, mas isso faz bem para a alma, porque tu nos representou e nos representa de maneira muito digna. E eu tenho uma convicção comigo, que o Brasil ainda vai ter a oportunidade de te ver presidente da República desse país para a gente fazer um grande trabalho pelo Brasil. Um abraço grande, amigo. Grande abraço, Henrique. Valeu. Beijo em todos. Tchau, tchau.